A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, iniciando contigo mais uma série de reflexões bíblicas na qual será abordado o livro de Esté, focando a sabedoria de Deus na preservação do seu povo. Assista os vídeos que serão postados semanalmente aos domingos, deixe seu like, seus comentários e compartilhe esses vídeos para abençoar outras pessoas. Sua interação no canal é muito importante. Diga de onde você está conectado. Conheça também o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na formação da personalidade e do conhecimento de uma pessoa. O link está fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo. Quanto ao livro de Esté, ele foi escrito pelo sacerdote Esdras a partir de registros obtidos nas crônicas dos reis da Média e da Pérsia, na cidade de Suzã, capital do império comandado pelo rei Assuero, e é datado do ano cerca de 516 a 506 a.C. Trata-se de um livro histórico cujos personagens principais são a rainha Hadassa, mais conhecida como Esté, e Mardoqueu, seu primo e pai de criação no Império Persa, e que será muito útil para você entender melhor os desafios e os perigos enfrentados por Hadassa e Mardoqueu, suas virtudes e integridade, bem como suas crenças e valores com base no contexto social da época, contexto cultural, contexto religioso, lá do cativeiro babilônico. A título de informação, foi Ciro, filho da rainha Esté, cujo nome foi citado de forma profética pelo profeta Isaías mais de 200 anos antes de Cristo, e também Dário, o rei Medo, os responsáveis diretos pela libertação do povo judeu do cativeiro babilônico. Outra observação que faço como introdução a esta série de 13 lições é que no livro de Esté não consta o nome de Deus, ao passo que consta 195 vezes referência ao rei Assuero. Seu reino é mencionado 28 vezes e o nome de Assuero, cujo significado é poderoso, venerável rei, é citado 29 vezes. Contudo, no antigo texto hebraico, o nome de Deus é citado de forma oculta por 5 vezes, por meio da abreviação JHVH do nome Jeová e da abreviação EHYEH da expressão divina Eu Sou. As letras que abreviam o nome de Deus, elas foram utilizadas como acróstico. Acróstico é um tipo de texto, geralmente uma composição poética, em que cada verso, rimando de forma poética ou sem rima, iniciando sempre por uma das letras da palavra que lhe serve de tema. Isso permite saber o texto lendo-o na vertical, de cima para baixo ou no sentido inverso. Observe este texto acróstico na sua tela. A primeira letra de cada linha em verde forma a palavra acróstico. Mas as letras em maiúsculo, em destaque, podem vir no meio ou no final das frases, como está no segundo exemplo com menção à família. O registro do acróstico utilizado por Esdras no livro de Esté pode ser encontrado no texto hebraico de Esté, capítulos 1, versículo 20, 5, versículo 4, 5, versículo 13, 7, versículo 7 e 7, versículo 5, onde são destacadas as letras que abreviam o nome de Deus e da sua declaração Eu Sou. Essa nova série de 13 reflexões bíblicas é uma excelente oportunidade para você reforçar sua crença de que é possível permanecer fiel a Deus, mesmo vivendo em meio a uma geração corrompida e em meio a circunstâncias adversas. A primeira temática dessa nova série bíblica é o papel influenciador dos pais. O texto-áureo está em Esté, capítulo 2, versículo 10. Esté, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ressalta que os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crenças. O texto de referência é Esté capítulo 2, versículos 5 a 7 e também o versículo 20. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Sinei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Ester, porém, não declarara sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Esse texto traz de forma resumida a origem de Ester, e um outro fator que chama muito a atenção é que a referência à mãe de Ester
é apenas que por permissão divina ela morreu. E no contexto social da época, a mãe ela exercia um papel de extrema importância na formação dos filhos, com quem eles permaneciam até terem condições de acompanhar o pai nas atividades agrícolas, pecuária, pesca, caça, dentre outras atividades que eram desenvolvidas pelas famílias, mas principalmente em relação às filhas mulheres. As mães também tinham o dever de ensiná-las a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães, que na época, apesar de as filhas mulheres também desempenharem funções na agrícola, plantando e colhendo, na pecuária como pastora dos rebanhos, as mulheres cabiam praticamente cuidar de todos os afazeres da casa, cuidar do marido, dos filhos, até o desmame, que podia ser até o 4º ano de vida da criança. Coloquei esse contexto histórico dos tempos bíblicos com essa figura anônima, não mencionada no livro de Esther, para você perceber que ela exerceu o papel de fundamental importância na criação da rainha Hadassa, ajudando-a a ser resiliente, a superar a perca dos pais e a dureza do cativeiro babilônico, sem ter afetado suas emoções e sua psique. E juntamente com Benjamita Mardoqueu, essa figura anônima permitiu a Esther construir vínculos positivos e saudáveis que foram essenciais na forma como ela aprendeu a ser temente a Deus e a seguir as instruções divinas repassadas por seu primo pai. A exemplo de Mardoqueu, Hadassa sempre se firmou em Deus e nunca temeu o mal que lhe poderia fazer o homem. Segundo a psicologia, é na primeira infância, até os 3 primeiros anos de vida, que a pessoa começa a descobrir as impressões duradouras que moldarão o seu caráter por toda a vida. A partir dos 3 anos, o caráter passa a ser desenvolvido e consolidado. Depois disso, algumas questões poderão ser realinhadas, mas com maior dificuldade do que se for trabalhado na primeira infância. As famílias judaicas eram muito atentas quanto a essa realidade, tanto é que até para as crianças dormirem, as mães elas tinham o hábito diário e contínuo de cantar canções de niná que exaltavam a formosura da Torá e a soberania de Yahvé, criador e sustentador do universo. E o Shema judaico, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, era recitado no mínimo 2 vezes ao dia pelos judeus como forma de fixação dessa verdade absoluta. Um adolescente com 12 anos de idade, ele tinha que recitar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Tudo porque Deus, de forma expressa, disse por meio de Moisés: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E por meio de Salomão ordenou aos pais, dizendo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A rainha Hadassa foi ensinada a confiar em Deus em todas as circunstâncias. E cada cristão deve seguir o exemplo de Mardoqueu e sua esposa na criação de Esther, para que os filhos possam consolidar seus relacionamentos com Deus ainda na infância, para evitar que se desviem dos caminhos do Senhor ao ter acesso ao ambiente escolar e principalmente à faculdade, momento em que, de acordo com pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Life Research, 70% dos jovens que frequentam a igreja enquanto estão no ensino médio abandonam a fé cristã ao entrar na faculdade, tendo em vista o choque de realidade com a qual se depara e também as tentações, as mudanças, as descobertas, o crescimento intelectual e a ampliação dos relacionamentos que desafiam os jovens cristãos e colocam à prova os valores éticos e morais da vida cristã. Destes 70% que abandonam a fé ao entrarem na faculdade, apenas 46% se reconciliam com o Evangelho após a formação, após já estarem encaminhados na vida, enquanto que 24% não conseguem retomar a vida cristã. Ou seja, a cada 100 jovens que frequentam a igreja durante o ensino médio, 24 não conseguem retomar a vida cristã após a faculdade. Quando Salomão manda instruir a criança no caminho em que ela deve andar, ele está mandando ensinar através do exemplo prático para que haja um aprendizado eficaz. Pais que negligenciam a responsabilidade na formação ética, moral, social, cultural, psicológica e espiritual dos filhos se colocam em uma posição delicada diante de Deus, pois a família ela deve ser colocada em primeiro lugar e os filhos são os herdeiros do legado que são construídos aí pelos pais. Eles herdam não só a carga genética, mas as características ligadas à personalidade e ao caráter dos pais. Os pais, assim como na cultura judaica, têm um papel de fundamental importância na formação dos filhos. No contexto bíblico, há um registro que ilustra bem a negligência dos pais na transmissão do conhecimento de Deus aos seus filhos.
Juízes, capítulo 2, versículos 10, 11 e 15 diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Além da transmissão do conhecimento de Deus aos filhos e a preparação para as atividades da vida, aos pais naquela época cabiam encontrar um cônjuge para os seus filhos, e Mardoqueu, juntamente com sua esposa, cumpriram suas responsabilidades como pais, ainda que adotivos, e deixaram um legado digno de ser lembrado e contado por todas as gerações. O bispo Abner Ferreira ressalta que Deus criou a família com desígnios sublimes. Por isso, é preciso investir no fortalecimento dos laços familiares saudáveis e sustentáveis para gerar vínculos positivos que darão o suporte necessário aos filhos nos momentos de adversidade e de aflições da vida. A educação cristã ela dá ao ser humano um referencial diferenciado, já que direciona a criança na sua adoração a Yahvé Adonai, o supremo soberano do universo, e possibilita a pessoa estar apta a combater o mal e a seguir o caminho correto revelado na palavra de Deus. Faça a diferença onde você estiver, mesmo porque a família na qual você veio ao mundo foi uma escolha divina e é nela que você tem a oportunidade de fazer a diferença de forma positiva na sociedade em que você está vivendo. A educação cristã tem o potencial de ir além do simples acompanhamento dos princípios religiosos, pois ela tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos nas esferas espiritual, comportamental, intelectual e emocional. Vivendo como cativos na Babilônia e pertencendo a uma minoria étnica, escrava e religiosa, a figura da paternidade adotiva de Mardoqueu e sua esposa fez a diferença na vida da Esther. Preservou sua vida, construiu seu caráter e sua identidade religiosa, que a possibilitou desempenhar com excelência seu papel como a grande rainha Hadassa que foi. A educação cristã é o caminho mais seguro de se obter e desfrutar das coisas boas da vida de forma sustentável. A adoção de uma criança, seja criança da família ou fora da família, é um gesto de amor e deve ser feito com muita responsabilidade, como foi o caso de Mardoqueu com Esther. Essa história também ressalta o amor e o respeito que Esther demonstrou por seu primo pai. Filhos adotivos ou legítimos são herança de Deus, ou seja, são propriedades de Deus que passam a estar sob a responsabilidade de uma família e que essa família terá que prestar conta diante de Deus pela forma como conduz todo o processo de criação, de formação e apoio na vida adulta. O cristão precisa brilhar como testemunha de Cristo. E a forma como a criança ela é envolvida nas questões relacionadas às crenças praticadas pela família, mais a criança internaliza tais crenças como verdades absolutas e, com isso, vai influenciar em todas as decisões, atitudes e comportamento da vida futura da pessoa. Os filhos eles devem ser levados a entender que a vida ela possui aspectos positivos e negativos e que cada pessoa deve estar convicta, ou seja, deve convencer a si mesma da necessidade de se manter como fiel testemunho de Cristo na Terra e passar a exercer forte influência positiva na comunidade na qual ela esteja inserida, evitando assim a degradação social, moral e religiosa, ainda que a pessoa seja obrigada a viver ou conviver em ambientes hostis ou distantes de suas origens. As crianças órfãs de pais biológicos devem ter a oportunidade de ter um lar temente a Deus, pois é um ambiente saudável e sustentável. Outro detalhe é que deve-se estar atento para que as culturas pagãs, as tradições, os costumes e o padrão ético da sociedade ímpia não afete a fé e a conduta dos servos e das servas de Deus. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. E as ações de uma criança são um reflexo de sua formação. E cada criança precisa entender que na vida há momento de se calar, de manter o equilíbrio emocional e psicológico, de evitar perca da razão ou de dar elementos ao inimigo para ele intensificar ainda mais o ataque. Em Provérbios número 10, verso 19, Salomão pondera: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Esther já estava no palácio real, mas continuou aceitando o conselho de seu primo pai e permaneceu calada quanto à sua origem, pois ela sabia que palavras ditas em momentos errados causam grandes estragos.
Esther só revelou sua origem no momento adequado, também de acordo com as orientações de Mardoqueu. Essa é uma grande lição aos casais na condução da vida matrimonial, bem como para todos, já que certas questões devem ser ditas apenas em ocasiões especiais e às pessoas corretas. Provérbios número 17, verso 28 diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Também há momentos em que o ser humano deve se calar e deixar Deus falar, deixar Deus orientar. Abacuque, capítulo 2, versículo 20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sob a orientação de Deus e também da dependência do Espírito Santo, também há momento de não se calar, de não ser conivente ou omisso quanto aos fatos em evidência. Pessoas leais não seguram informações relevantes para si, não decepcionam em tempos de pressão e crises, sabem reconhecer as autoridades levantadas por Deus. Mesmo vivendo em cativeiro, sendo considerado um escravo, Mardoqueu ele utilizou o tempo de falar para revelar ao rei um plano de conspiração no qual o rei Assuero seria morto. Essa atitude elevou o conceito de Mardoqueu diante do rei e, pelo exemplo, ele ensinou uma grande lição de lealdade a Esther, sua prima e filha de criação, e também uma grande lição à sociedade da sua época. Diferente do que se vê na atualidade, onde muitas pessoas que se dizem cristãs se alegram diante da possibilidade de um desafeto seu, seja por questões políticas, pessoais, familiares, financeiras ou de crença, que essa pessoa ela sofra algum tipo de dano. O ideal bíblico quanto à responsabilidade do cristão é que ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E para que essa seja a realidade da vida cristã, visando o bem-estar físico e espiritual das pessoas, o pecado ele precisa ser denunciado, o pecado ele precisa ser combatido. A omissão, configurada pelo ato de se calar, faz com que a pessoa ela seja cúmplice e tenha que arcar diante de Deus com a culpabilidade pelos pecados cometidos e encobertos. Tudo deve ter como base de verdade absoluta as Escrituras Sagradas, que é a regra de fé e prática dos servos, das servas de Deus. Diante do quadro caótico em que a imoralidade tem crescido, os pilares estabelecidos por Deus têm sido derrubados pela sociedade ímpia, a família tradicional está sendo atacada, sendo destruída, a moral cristã e a decência estão sendo pisoteadas, o desrespeito malévolo a Deus tem sobrepujado, com Satanás semeando o joio no meio do trigo plantado pelo Senhor. Seitas e igrejas descompromissadas com os princípios bíblicos têm surgido diariamente a galope, contaminando a essência do Evangelho. Diante de tudo isso, o bispo Abner Ferreira ele conclama a igreja genuinamente cristã a se posicionar por meio de seus membros, por meio de suas lideranças e cumprir a missão de anunciar a salvação em Jesus Cristo, não se calando diante do pecado, das afrontas aos princípios morais e éticos estabelecidos e sustentados pelo próprio Deus. É dever do cristão falar e brilhar como verdadeira testemunha de Cristo na terra. E o perfil da família de Deus deve ser implantado e implementado a partir da convivência familiar, onde os pais ensinam a partir do exemplo de vida prática. É na família que a pessoa é preparada para viver e conviver em sociedade de forma afetuosa, considerando a importância das pessoas como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, demonstrando ternura e também cuidado nos relacionamentos sociais. A família ela foi instituída por Deus como célula mantenedora da sociedade, ou seja, a família é a base para uma sociedade igualitária e sustentável. E para cumprir esse importante papel, a família ela precisa ser a base do ser humano como indivíduo, como pessoa. A amizade e a cumplicidade entre Mardoqueu e Esther é um belo exemplo a ser seguido. A preocupação de um para com o outro, visando muito mais do que o bem-estar dos dois, visava a glória de Deus que eles serviam e a preservação de todos os judeus. Há princípios que são inegociáveis e deve estar impregnado aí na pessoa como perfil dos que fazem parte da família de Deus. É preciso alcançar o coração da criança enquanto criança, pois com o passar dos anos pode ser impossível moldar ou realinhar a personalidade e o caráter de uma pessoa. Foi na infância de Esther que Mardoqueu, juntamente com a sua anônima esposa, a acolheu, alcançou o seu coração e começaram a prepará-la a ser a rainha Radassa, a esposa do rei Assuero, cuja missão ela culminaria com a preservação dos judeus cativos e espalhados nas 127 províncias do reinado persa.
A forma como Mardoqueu, e importantíssimo apoio de sua esposa, se preocupava e orientava Esther, demonstra que Esther foi criada como uma filha legítima do casal. Eles cumpriram o que foi determinado por Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, pois as instruções divinas estavam impregnadas no coração da família de Mardoqueu e diariamente Esther foi intimada a absorver essas verdades absolutas e colocá-las em práticas em sua vida diária. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está dominado pelo mal e pelas ações demoníacas que visam matar, roubar e destruir o ser humano. Além disso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz que há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Os diferentes tipos de vozes que expressam os sentimentos, as atitudes, os comportamentos de uma vida ímpia, eles podem sobrepor a voz de Deus expressa na Bíblia Sagrada, transmitida pelos pastores e líderes compromissados com a verdade absoluta das Escrituras, como também pode sobrepor a voz dos pais e do Espírito de Deus. O único meio eficiente de combater é por meio da transmissão do conhecimento da vontade de Deus, para evitar o surgimento de uma nova geração sem conhecimento de Deus e que podem provocar a ira de Deus e ser responsável pela própria destruição total. Como herança do Senhor, os pais devem preservar os filhos no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Esther teve o seu caráter formado na infância e sua vida adulta foi apenas um reflexo do cuidado que ela recebeu enquanto criança. Existem muitos problemas futuros que podem ser eliminados na primeira infância, como também há muitos resultados amargos que a pessoa ela experimenta na adolescência, na juventude, na vida adulta, cujas origens se dão na primeira infância. A partir de um ambiente saudável e sustentável do ponto de vista físico e espiritual, é que a pessoa ela desenvolve a sensibilidade em ouvir e atender a voz de Deus, a prudência em se envolver apenas em relacionamentos saudáveis, a capacidade de gerir crises, superar situações estressantes e ser resiliente diante das adversidades da vida, a evitar ser seduzida pelas aparentes situações de facilidades, pelo orgulho da beleza física ou das habilidades pessoais, a criar uma empatia com a família, cujo vínculo será de extrema importância nos momentos decisivos da vida. Uma pessoa com a alma curada, vivendo no temor do Senhor, é querida e desejada em todos os lugares e por todas as pessoas. Quanto à pergunta como educar as crianças desta geração, essa tem sido uma preocupação muito forte da sociedade ímpia e, por vezes, infelizmente, tem sido relegada a segundo plano pela sociedade cristã. Somente por meio da educação, as futuras gerações elas podem ser moldadas. Por isso, a sociedade ímpia tenta a todo custo influenciar e dominar a área da educação para evitar que a cultura cristã ela seja ensinada e praticada pelas pessoas. Assim como na Alemanha nazista de Adolf Hitler, muitos professores da atualidade têm instruído seus alunos de modo que eles passem a estar de acordo com os princípios educacionais, culturais e morais alinhados às ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, aos princípios éticos e morais instituídos por Deus e que devem ser repassados aos filhos por meio da formação cultural, social e religiosa. A omissão dos pais cristãos e de muitas instituições religiosas resulta nas novas gerações que não conhecem ao Senhor e que provocam a sua ira. De acordo com os psicólogos, as crianças na primeira infância nunca deveriam ser introduzidas no mundo dos equipamentos digitais, tendo em vista o prejuízo psicológico para a criança. O acesso precoce sem monitoramento às redes sociais e aos programas televisivos tem feito surgir pessoas antissociais com valores investidos que banalizam os pais e as autoridades, inquietas e irritadíssimas, hedonistas que buscam prazer imediato e a qualquer custo. Precisa ser resgatado o diálogo em família por ser o meio mais eficaz na formação da personalidade e do caráter dos filhos. O isolamento dos filhos da família e a introdução precoce nos ambientes educacionais pode afastar a criança dos ideais cristãos vivenciados pelos pais e pode também contribuir para o colapso da autoridade dos pais no mundo hipermoderno, imediatista, profano, circunstancialista, materialista e ímpio. O papel dos pais é altamente influenciador na vida dos filhos, tanto nos aspectos positivos
quanto nos aspectos negativos. A responsabilidade primária na educação religiosa, cultural e social é dos pais, mas ela pode ser também implementada e ampliada por meio das igrejas e das escolas regulares que podem compartilhar dessa tarefa tão nobre. A meta deve ser levar a pessoa a brilhar como testemunha de Cristo na Terra, a não se calar diante das situações que possam comprometer a integridade física e espiritual da pessoa, possibilitando assim que a influência cristã marque as gerações por meio da educação e vir a fazer a diferença de forma positiva como o bom perfume de Cristo. Que o Senhor conserve a sua família com o mesmo padrão ético e moral que predominou na família de Mardoqueu. Olhe além dos seus horizontes pessoais, prepare seus filhos para a vida, mas acima de tudo, prepare-os para serem servos leais ao Senhor em quaisquer circunstâncias da vida. Que os propósitos de Deus para a sua família se cumpram nos ambientes religioso, social e educacional. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.